Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema poema, pai e substantivo, onde nós iniciamos na aula anterior e nós estamos trabalhando a língua portuguesa. Lá na primeira parte nós trabalhamos o poema, falamos que ele era um texto escrito em versos, que ele possui rimas, estrofes e ritmo, que cada linha de um poema é um verso, que as estrofes são um conjunto de versos e que as rimas são palavras que têm sons finais semelhantes. Os sons também podem vir no início das palavras, tá certo? Vamos agora, assim, nós passamos a música, né? Nós ouvimos a música e está ele em forma de poema, onde vocês estão vendo os versos e as estrofes. Essa música ela é composta por Alberto de Matos, foi composta por Alberto de Matos, e nós ouvimos ela sendo interpretada por Cristina Mel. Vamos agora ao substantivo. Nós já iniciamos um outro dia esse tema substantivo, onde substantivo ele é uma palavra que tem a função de dar nomes a quem? Às pessoas, aos objetos, a lugares, a sentimentos, qualidades, árvores, entre outros. Então, essa é a função do substantivo, dar nome a pessoas, a objetos, lugares, sentimentos, qualidades, árvores, entre outros. Os substantivos ele podem ser classificados é justamente o objetivo principal dessa aula, é a classificação dos substantivos. Ele pode ser comum ou próprio, ele não tem como ser comum e próprio ao mesmo tempo. Ele pode ser primitivo ou derivado, ele também não pode ser os dois ao mesmo tempo. E ele pode ser simples ou composto. A gente vai ver o comum ou próprio, depois primitivo ou derivado, simples ou composto. Todas essas classificações nesta mesma aula. Vamos lá. O que é um substantivo comum? Lembre-se, ele tem que ser comum ou próprio. O comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie, como animais, plantas, objetos, de forma genérica. E esses nomes são escritos com letras iniciais minúsculas. Aí nós temos alguns exemplos: pessoa, gato, criança, cidade e país. Esses aqui são substantivos comuns. Vamos agora ao substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? É todo substantivo que distingue os seres dentro de uma espécie ou categoria. Daqui a pouco eu explico mais detalhadamente sobre isso. Eles sempre iniciam com letras maiúsculas. Todas as vezes que você vê um substantivo próprio, ele vai estar escrito com letra maiúscula. Preste bem atenção. Aí ele pode ser o quê? Nome de pessoas, entidades governamentais, cidades, o nome da cidade, o nome de países, o nome dos continentes, oceanos e planetas. Lembre-se, a palavra pessoas é um substantivo comum. Agora, quando você dá um nome, quando você distingue esse substantivo, essa pessoa que você dá o nome, aí ele passa a ser um substantivo próprio. Veja aqui alguns exemplos. Nós pegamos aqui, menino, que é substantivo comum, cidade, que é comum, planeta, que é comum, e papai, que também é comum. E eu vou dar os nomes, vou distinguir os meninos dando alguns nomes. Por exemplo, João, Pedro, José, Ricardo, André. Todos esses aqui são substantivos próprios. Vamos ao próximo. Nós temos aqui uma palavra cidade. Cidade é comum, mas quando eu cito, eu dou um nome, quando eu distingo as cidades por nomes, por exemplo, São Sebastião, Arapiraca, Maceió, esses são substantivos próprios. Os planetas, aí eu vou distinguir os planetas. Eu coloquei Terra, Marte, Júpiter e Mercúrio. Então, todos esses quatro são substantivos próprios. Papai, vou distinguir os pais. Aí eu coloquei Jonas, Marcos, Paulo, Roberto. Então, esses quatro nomes são substantivos próprios. Pronto. Aí está a definição, a diferença entre substantivo comum e próprio. Vamos agora aos substantivos primitivo e derivado. O substantivo primitivo é uma classificação dos substantivos que designam um conjunto de palavras que não derivam de outra. Por exemplo, colocamos livro,
pedra, ferro e vidro. A palavra livro, ela não vem de uma outra palavra. Pedra, ferro e vidro também. Então, elas são substantivos primitivos, ou seja, porque ela não deriva de outra palavra. Vamos lá. E o substantivo derivado? É justamente uma classificação dos substantivos que designam o conjunto de palavras que derivam de outras. Vamos lá. Eu peguei os mesmos substantivos primitivos que eu expliquei antes. Livro, pedra, ferro e vidro. Então, de livro eu posso formar a palavra livraria. Então, livraria é um substantivo derivado, porque vem de livro. Pedreiro é derivado porque vem de pedra. Ferradura é derivado porque vem de ferro. E vidraçaria é derivada porque vem de vidro. Está aí a diferença entre substantivos primitivos e derivados. E para terminar, a gente vai ver os substantivos simples e composto. O que é um substantivo simples? É aquele formado por um único elemento, ou seja, tem uma única palavrinha. Preste bem atenção. Chuva, sol, roupa, malas, flor, cabeça. Todos aqui só são palavras só, ou seja, um único elemento. Está vendo? Chuva, sol, roupa, malas, flor e cabeça. Esse é o substantivo simples. Já o substantivo composto, ele é formado por dois ou mais elementos. Ele vai ter mais de um elemento. Veja aqui os exemplos. Eu peguei as mesmas palavras do substantivo simples. Está aqui: chuva, sol, roupa, flor, malas e cabeça. Eu vou formar substantivo composto com essas aqui, ó. Chuva, guarda-chuva. Tá vendo aí? O sol, gira, sol. Não é o gira e o sol. O gira é uma flor. Roupa é substantivo simples. Eu vou pegar guarda-roupa. Tá vendo aí, ó? Guarda-roupa é um substantivo composto. Flor, floricultura. Tem flor e cultura. Mas não é a flor e a cultura. Uma floricultura é onde tem várias plantações de flores. Malas, porta-malas. Não é o porta e a mala. É o porta-mala onde tem os carros. Cabeça. Eu vou formar quebra-cabeça, como estou vendo aqui, ó. Que é justamente um brinquedo, um jogo, certo? Então, quando tem apenas um elemento, eu chamo de substantivo simples. Quando tem mais de um elemento, eu chamo de substantivo composto, certo? A gente termina aqui a explicação e a gente vai agora para o exercício. Preste bem atenção no nosso exercício. A primeira questão. Na primeira estrofe do poema Meu Pai, Meu Amigo, que Cristina Mel canta, a presença de substantivos é marcante. Eu quero saber qual alternativa abaixo não tem substantivo ou não é substantivo. Vai ter letra A, B, C e D. Você vai marcar que não é substantivo. O segundo, vocês vão classificar os substantivos em comum e próprio. Vai ter lá 10 substantivos. Você vai marcar lá qual é que é comum e qual é que é próprio. Mesma coisa no terceiro. Vocês vão classificar os substantivos em primitivo ou derivado. Vai estar lá 10 substantivos, você vai me dizer se ele é primitivo ou derivado. E a quarta questão, vocês vão classificar também, terão 10 substantivos, vocês vão me dizer se ele é simples ou composto. A quinta questão, eu quero saber quantas estrofes tem um poema Meu Pai, Meu Amigo. Vai estar lá as opções, você vai dizer quantas tem. Né? A sexta questão, eu quero saber qual das estrofes do poema Meu Pai, Meu Amigo tem 4 versos. Eu quero saber qual delas tem 4 versos. Lembre-se que verso é cada linha de um poema. Cada linha eu chamo de verso, certo? E a sétima questão, vocês vão fazer um poema em homenagem a seu papai. Vocês têm duas opções, ou vocês fazem no próprio Google Formulário, ou vocês fazem no caderno, tira foto e manda para mim. Agora não esqueçam que o poema ele é composto de estrofes, versos e rimas. E não esqueçam também de colocar o tema lá do poema de vocês,
tá certo? Então termina aqui a nossa videoaula, mas não esqueça, na dúvida, qualquer dúvida que surgir, é só falar conosco lá pelo WhatsApp, que nós tentaremos ajudar da melhor forma possível, ok? Então boa aula, um bom exercício e até a próxima. Tchau, tchau.